Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje a instalação é dessa coifa de Ilha da Oster. Tem bastante vídeo no canal sobre ela. O cliente deixou na obra aqui. Tá com um pouquinho de pó aqui, eu acho que ele abriu, né? Pra ver como é que tava. Beleza? Não aconselho a deixar esse tipo de equipamento em obra, tá? Entra muito pó, pode acabar danificando. Então deixe guardadinho em casa. Se tiver na hora de instalar a coifa, você já vai fazer a instalação. Vamos lá. Coifa de Ilha Oster. As referências estão aqui, depois eu mostro para vocês. Vai ser instalado em cima dessa bancada aqui. Em cima desse cooktop de indução. Qual é o primeiro passo da instalação, tá? Tirar todas as medidas, né? Ver a altura da bancada em relação ao teto rebaixado. Aqui é um teto rebaixado. Todas as referências aqui eu vou marcar os meios, né? Porque a referência de alinhamento e simetria da coifa aqui seria, né? Seria não, é o meio do cooktop. Beleza? Então, qual é o primeiro passo? Medir tudo aqui, medir o teto, marcar essas referências aqui, põe uma fitazinha aqui, marco. Marcar o teto também, então fica marcado no teto e aqui, beleza? Então, bora começar a fazer a instalação. Separei as ferramentas, separei as baterias para trabalhar. Bora correr. Bom, marquei as cotas aqui, né? Passo uma fita nas extremidades para não ter que marcar as superfícies aqui, tá? Uma dica aí, é sempre importante usar uma fita, independente da cor da fita aqui, tá? Marquei os meios, essa mesma referência eu também marquei o teto, beleza? Utilizando o nível a laser aqui. Agora vamos falar sobre a questão de altura da coifa em relação à bancada, tá? O teto aqui é um teto baixo. Ele tem aqui 1,44, quase 1,45, se vocês conseguem ver aqui, ó. Essa coifa aqui, ela fica numa altura padrão de uma coifa de ilha, tá? De 75 centímetros em relação ao cooktop. Essa altura ela é meio que personalizada, porque às vezes o cliente é um pouco mais alto, um pouco mais baixo. A bancada às vezes é um pouco mais alta, um pouco mais baixa. A bancada normalmente, o padrão dela, na verdade o padrão é 90 centímetros, tá? Mas já peguei bancada até de 1 metro já. Então, a questão de deixar a coifa mais alta vai depender muito do teto rebaixado. O teto aqui ele é baixo. 1,44, 1,45 é baixo. Beleza? Então, eu vou ter que pré-montar a coifa de um tamanho aqui que ela fique a 75 centímetros, certo? E ela vai ficar aqui abaixo desse teto rebaixado. Eu vou fazer um suporte que vai ser fixado lá dentro do teto com barras rosqueadas de 1/4 aqui, chumbadores mecânicos de 1/4. Ó, tenho 4 barras de 1 metro aqui. Vou mostrar para vocês como é feito esse suporte. Mas é importante ressaltar a questão de altura do teto, né? O teto aqui é baixo, então vou ter que montar a coifa no limite dela para poder encaixar as peças. O que eu vou fazer aqui agora? Já sei a altura da bancada em relação ao teto, que aqui é 1,44, quase 1,45. Vou montar a coifa de um tamanho que ela fique a 75 centímetros de altura em relação ao cooktop, beleza? Então vamos tirar a coifa da embalagem e começar a pré-montar ela. Eu mostro para vocês os detalhes dessa coifa aqui, beleza? Bora correr. Comecei a tirar a coifa da embalagem aqui, ó. Na minha opinião, tá? Não é uma coifa que vem bem embalada. São só uns plásticozinhos aí, uns isopores bem frágeis. Então, ela amassa fácil no transporte ou já vem amassada da própria fábrica, tá? Então, ó, não tem muita proteção não. Não vem muito bem embalado. Beleza? Então, ó, esse aqui é o comando, né? Que vai ficar, que tá o motor aqui dentro, mais essa parte de baixo. Junto com essa peça aqui vem um manualzinho. Junto com os parafusos dela, que tá, eu acho que aqui, ó. Todos os parafusos para poder montar a estrutura da coifa, tá? A estrutura. Um duto de 150 milímetros, mais ou menos 1,5 metro. E duto de 150 milímetros. Os metalons, 2 entram pelo lado direito, 2 entram pelo lado esquerdo. Muito cuidado, tá? Porque é uma navalha essa peça aqui, na hora que você for tirar você pode se machucar, então tira com cuidado, tá bom? O suporte aqui para poder fixar abaixo da superfície onde monta a estrutura, tá aqui, vem dentro desse isoporzinho aqui. Mais as peças aqui que montam aqui a estrutura da coifa aqui. 4 suportes, né, que fixam no comando e 4 prolongadores, tá? Vou mostrar para vocês como que faz a fixação. Então, esses são os acessórios que vem na coifa. Lembrando, para tomar cuidado, para não se machucar, tá bom? E
fazer a instalação da coifa com cuidado. Eu vou levantar ela daqui e vou tirar umas gradezinhas de alumínio que tá abaixo do comando aqui, porque amassam muito fácil. Então, a primeira coisa que você faz quando você tirar o comando é já tirar as gradezinhas de alumínio e colocar num local que você não possa nem bater, nem danificar. E muitas vezes essa grade já vem danificada até no transporte, beleza? Então vamos tirar ela fora e começar a montar ela. Tira a gradezinha fora, como eu falei, ó. Ela amassa muito fácil, toma cuidado na hora de pegar ela. Coloca em algum local que você não vai, né, trabalhar. Deixa aqui no cantinho para não amassar. E começa a montar a coifa. Eu vou virar ela de ponta cabeça e começar a pré-montar ela aqui, deixar ela prontinha no tamanho certinho. Então bora montar. Ó, separei todos os acessórios para poder pré-montar a coifa, beleza? Aí assim, ó, os parafusos que vem aqui, ó, esses parafusos menores aqui, né, certo? Junto com esses parafusos vem aqui bucha, parafuso um pouco maior, chumbadores mecânicos. Esses daqui não vou utilizar. Vou até jogar dentro da caixa aqui, certo? Que eu não vou utilizar. Beleza? Eu vou utilizar só esses daqui, beleza? Ó, tem a borboletinha aqui. Aí você vai fazer, a primeira coisa que você vai fazer, você vai encaixar a borboletinha aqui. É até bom que ela protege, caso venha cair algum parafuso aqui, você tem que tomar cuidado, tá? Pra não cair nada aqui, ó. Já põe as borboletas. Qual a finalidade dessa borboleta aqui, tá? Não deixar que nenhum odor retorne, né? Entendeu? E alguma partícula cai aqui. Apesar da turbina que tem aqui dentro ser uma turbina metálica, pode acontecer de cair alguma coisa e danificar o componente aqui dentro, beleza? Então já põe a borboletinha. Em algumas situações a gente acaba não colocando, porque às vezes quando ela levanta, ela trava no duto de alumínio, tá? Depende muito da situação. Então, ó, coloquei a borboleta. O que eu vou fazer aqui agora? Peguei esses parafusos aqui, eu vou colocar aqui dentro dessa ferramenta minha da Milwaukee. Tem um imã, né? Bom que protege. Quer dizer, protege não, né? Não deixa com que os parafusos caiam e você acaba perdendo. Porque os parafusos da coifa são únicos e exclusivos dela, beleza? O que eu vou fazer aqui agora? É assim, ó. Eu tenho aqui 8 peças aqui, tá? Para poder montar a coifa. Você pode utilizar as 8 ou não, depende muito da altura do teto em relação à bancada, como eu falei. Mas a posição que elas ficam é assim, ó. Essa peça que tem esses furos mais próximos um do outro fica na parte de baixo, tá? Na parte inferior. Depois você monta parafusado junto com ela, caso precise, essa outra peça que fica na parte superior. E depois você vai e parafusa essa peça aqui. Então, é isso que eu vou fazer aqui agora. Vou ver se eu vou usar as 8 ou só 4, por conta da altura do teto em relação à bancada. Depois que eu travar essas peças aqui, se for utilizar só 4, vai ser essas daqui. Isso é uma certeza, porque ela tem esse ajuste fino, tá? Essa aqui é descartada. Então eu vou parafusar aqui, colocar aqui o suporte, alinhar ela bonitinha aqui, né? E vou deixar ela no tamanho certinho, já pré-montada, para poder fixar no teto. Beleza? Então bora montar a coifa. Pessoal, montei aqui a peça aqui, só utilizei 4 peças aqui, certo? Os prolongadores não vou utilizar. Então, do tamanho que tá aqui, ficou com 70 centímetros, tá bom? 65 daqui até aqui, mais 5 centímetros do comando. O comando tem 5, beleza? E também existe um limite também de regulagem, né? Porque o que determina essa questão de altura também vai muito da peça aqui, ó. A peça, ela tem um tamanho. Então, é sempre uma peça por dentro da outra, tá? Ó, o tamanho aqui da peça, ó, 57,5, né? Uns quase 58 centímetros. Mas como fica uma peça por dentro da outra, ele tem que ter um tamanho mínimo aqui, porque eu preciso travar o parafuso, ó, só para vocês entenderem. Então, se ficar mais baixo que isso, eu já não consigo fazer a instalação e não consigo recortar. No caso dessa coifa, você não consegue recortar aqui, porque a fixação, né, dessas peças é com parafuso aqui e aqui embaixo. Se você recorta, você já não consegue mais prender essa peça, tá? Então, essa é uma questão importante aqui. Então, existe um limite de regulagem aqui, tá bom? Um limite mínimo aqui. Então, aqui até que dá para regular ainda. Então, a peça aqui tem quase 58 centímetros. Ela vai caber tranquilamente aqui, ó. Ela entra pelas laterais, tá? Ela entra aqui, ó. Eu vou colocar aqui só para vocês entenderem. A gente vai, levanta aqui e trava aqui, beleza? Bom, já tá montadinha aqui. O que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar a coifa do jeito que tá aqui
eu vou proteger essa superfície aqui, a bancada. Vou acomodar a coifa aqui em cima e alinhar ela com o nível a laser, utilizando essas referências que estão tanto aqui quanto no teto. Então vamos proteger, colocar a coifa aqui em cima, alinhar, marcar o teto onde eu vou fazer o recorte, e depois fazer um recorte enquadrado aqui e preparar para fazer as fixações no teto. Bora correr, bora lá. Ó, vou levar a coifa para cima da bancada aqui agora, tá? Vou colocar aqui em cima, coloquei um pedaço de salva-piso aqui para proteger aqui a superfície, não arranhar o cooktop. Beleza? Aí assim, ó, uma dica aqui para vocês, tá? Essa coifa, ela liga e desliga dos dois lados, tanto por esse lado quanto por esse. Tá vendo? Mas ela existe, ela fica numa posição correta, tá? Tem um lado certo. Qual o lado certo de ficar? Bom, se esse aqui é o lado da pia, né? Que vai ficar para esse lado aqui o comando para a pia. Então, qual é a posição certa aqui, ó? Se eu observar aqui embaixo, aqui, eu vou virar a coifa aqui, ó. A posição correta é onde tem esses furos menores aqui, tá? Que é onde encaixa aqui a gradezinha de alumínio. Na parte de cima aqui, ó, o furo é maior. A distância entre um e outro aqui é maior. Então, o lado que fica a gradezinha é sempre que tem os furos menores onde encaixa a trava aqui, tá? Ó. Então, vou colocar lá em cima da bancada, alinhar e fazer as marcações. Essa é a referência aí, beleza? Bora marcar. Coloquei a coifa em cima da bancada, ó, nível a laser aqui. Marquei, né? Coloquei o nível a laser nas cotas. Vou alinhar. A coifa, ela tem umas referências aqui, tá vendo? A coifa, ela tem umas referências. O que que você vai fazer, ó? Vai levar a coifa. Vai ficar no meio certinho. O que manda é sempre a parte de cima aqui, tá vendo? Ó, também é a mesma coisa, ó. No meio certinho. Então, você alinha primeiro um lado. Primeiro aqui, depois aqui, né? Vê direitinho as referências, conversa com o cliente, né? Pra se ver se fica confortável para ele. Se bem que não adianta muita coisa por conta do teto, né? Então, a opção, a opinião do cliente é sempre a opinião final, beleza? Ó, vou alinhar aqui no meio, agora vou alinhar assim. Depois que eu alinhar, eu vou pegar o nível a laser, esse nível a laser da Bosch, esse aqui é um GCL 2-15. Ele tem esse pontinho aqui, tá vendo? Depois que eu alinhar aqui, eu preciso marcar no teto essas furações aqui, ó. Tá vendo? Tem, ó, 1, 2, 3, 4. Essas marcações, essas furações eu vou marcar no teto usando esse pontinho vermelho aqui, ó. Quando você coloca aqui, ó, marca lá no teto. Então vai marcar certinho a posição onde eu vou fazer um recorte enquadrado. Esse recorte, ele não vai ficar aparente, vai ficar escondido, tá bom? Dentro da coifa. Então, o teto pode estar pintado, amaciado de boa, que você não precisa retrabalhar nem teto e nem pintura. Então, vamos começar a alinhar, marcar no teto, recortar e eu mostro para vocês como que faz o suporte aqui nesse tipo de estrutura que é casa, que é a laje de lajota ou isopor. Beleza? Bora continuar. Marquei as cotas no teto, ó, removi fora a coifa, né? Aí assim, marquei as 4 posições no teto, olha lá, os pontinhos pretos, acho que não dá pra ver, né? Aí aqui o pessoal vai estar trabalhando o teto aqui ainda, né? Mas se o caso o teto tivesse pintado aqui bonitinho, o que que você faz? Você utiliza o próprio nível a laser para marcar essas referências, porque fica mais fácil assim. Se você usar alguma coisa como régua, pode até manchar, tá? Então usa o nível a laser. Eu vou cortar agora essa superfície aqui com a multi-oscilante da DeWalt, tá? Assim, se você não tiver a ferramenta aqui, eu gosto dela porque ela facilita, adianta o serviço, tá? Mas eu aconselhei você utilizar uma ferramenta manual porque você tem mais sensibilidade na hora de recortar. Você não sabe o que tem dentro do teto rebaixado, vai que tem hidráulica, elétrica, você pode acabar danificando, tá? Como eu tenho um pouco de experiência aqui, eu consigo ter sensibilidade com a máquina recortando. Mas esmerilhadeira, lixadeira não recomendo. Serra sabre não recomendo, porque vai muito longe, recorta, pode dar problema. Então, ferramenta manual ou ferramenta oscilante, beleza? Vou recortar aqui, depois que recortar eu mostro pra vocês como faz o suporte. Bora correr. Recortei aqui o teto rebaixado, né? Ó, a bancada aqui. A laje tá lá em cima, tá? Eu vou fazer uma fixação das barras rosqueadas lá em cima, certo? Porque não tem como eu fixar aqui, eu tenho que fazer um suporte resistente pra coifa, nem pela questão do peso, né? Mas a vibração que a coifa produz. Então, ó, vou fixar lá em cima. Tem mais ou menos uns 50 centímetros daqui até lá em cima. O que que eu vou fazer aqui agora? Para fazer a furação, eu vou utilizar aqui
O martelete rompedor aqui, né? Porque é concreto, então tem que furar com martelete. Uma broca de 1 metro da DeWalt. Eu sempre uso broca de 1 metro, tá? Porque fica mais fácil fazer a furação por conta dessas situações aí, ó, a distância do teto até a laje. A broca aqui que eu estou utilizando é uma broca de 10 milímetros, porque o chumbador mecânico aqui que eu vou utilizar é de 1/4 e a barra rosqueada é de 1/4, beleza? Ó, já fiz as furações, né, com o martelete com a broca de 1 metro aqui. Agora eu estou preparando aqui as barras rosqueadas. Elas vêm aqui, comprei, né, na verdade tem a opção de pegar com 3 metros e 1 metro, né. Eu sempre utilizo de 1 metro. Agora montei aqui o chumbador mecânico na ponta, tá vendo? Normalmente o chumbador ele vem como tá aqui na embalagem, tá vendo? É lógico que esse aqui é um outro modelo, mas vem desse jeito. Mas o padrão do parafuso é sempre de 1/4, né? Se o chumbador mecânico for de 1/4. O que eu faço? Eu tiro o parafuso menor, né? E substituo pela barra rosqueada, né? Então as mesmas peças do chumbador estão aqui, ó. Porca, arruela, né? O dilatador aqui e a bucha aqui, tá? Cada barra de 1/4 no concreto aguenta 150 quilos, tá? Aí assim, tem duas opções de você pegar e prender isso lá no teto. Eu vou empurrar, vai entrar no buraco. Ou você usa uma chave de boca 11 para poder apertar aqui. A furação é 10, a porca é 11. Aí você pode usar uma chave de boca. Eu já utilizo uma outra ferramenta que eu criei aqui, ó. Como é que você pode fazer para poder facilitar na hora de fixar? Você pega um cano de PVC. Ó, pega um cano de PVC, põe uma chave soquete 11 na ponta. Vai bater, vai entrar certinho aqui, ó. Você vai só passar a barra por aqui, por dentro aqui. Deixa eu colocar ela aqui. Ó. Ela vai entrar certinho aqui, ó. Aí você consegue fazer a fixação girando aqui sem ter que subir lá em cima. Então é uma forma até mais segura, beleza? Então bora fixar as barras aí lá no teto. Aí vai ficar prontinho, a gente começa a levantar a coifa. Bora correr. Ó, fixei aqui as barras rosqueadas. Então são 4 aqui, fica um em cada extremidade. Deixa eu puxar a escada aqui. Mostrar um detalhe para vocês aqui, ó. O que acontece? Quando você passa aqui a barra, depois você também aproveita aquela ferramenta, o cano de PVC, e coloca as porcas 11 aqui também, ó. 4 contra-porcas aqui, que elas são os limitadores, tá? Você não vai forçar o teto, beleza? Aí eu peguei a caixa da coifa, acomodei aqui em cima, protegendo a bancada. Ó, agora eu vou recortar de um tamanho que fique confortável para poder encaixar aqui e prender a coifa nas barras, depois só levantar elas, tá? O que sobra de barra aqui vai ficar aqui dentro, mas o bom de deixar a barra um pouco maior, que ela ajuda a levantar a coifa, beleza? Então bora agora preparar para recortar essas peças aqui, encaixar aqui e levantar a coifa. Bora correr. Bom, pessoal, aqui, ó, travei a coifa aqui, tá vendo, ó, os parafusos, mas eu não levantei ainda para poder facilitar para pescar o circuito que tá aqui dentro e a passagem do duto. Vou conectar o duto da coifa aqui, né, que já vem 1,5 metro. Ó, eu peguei mais um pedaço de duto, conectei e vou mandar esse duto passando pelo cima, por dentro do teto rebaixado, até sair numa área externa aqui fora, beleza? Ó, então vamos conectar o duto, passar, conectar o circuito, depois que fizer tudo isso aqui, levantar a coifa. Bora correr. Ó, coifa fixada, travei até lá em cima, agora eu vou alinhar ela. Ó, o duto já tá passado, tomada também conectada, ó, tá até ligada a luz aqui. Como aqui eu tô utilizando no modo exaustor, tirei fora o filtro dela, mas o filtro de carvão dela, cara, no modo, por um exemplo, né, usar no modo aí depurador não é lá essas coisas, né, não tem nada de carvão, beleza? E você pode fazer se for utilizar no modo depurador, né, que quando você não consegue passar o duto, tá? Tirar essa telinha aqui e adicionar mais carvão aqui dentro, cara, mas não é lá essas coisas do filtro dela não. Então tiro fora, que só vai atrapalhar. Tô mandando pra fora, modo exaustor, beleza? Terminar de alinhar ela aqui direitinho, deixar ela bonitinha, fechar os metalons, né? Tirar os plásticos fora, encaixar. Aí eu mostro pra vocês como ficou a instalação aqui, beleza? Ó, quase lá. Tá quase lá. Bom, pessoal, é isso, ó. Coifa finalizada. Vou desligar ela aqui. Só pra vocês entenderem aqui, ó. Mostrar pra vocês ela aqui. Ficou a 75 centímetros da bancada em relação à coifa aqui. Essa coifa é assim, ó. Tem um layout aqui, o taut aqui na frente, né? Do outro lado também tem, né? A mesma configuração. Liga ela aqui. Iluminação, que é uma luz
um tom mais cálido, amarelo, certo? 3 velocidades, ó, 1, 2, 3. Na última velocidade sempre faz um pouco mais de barulho, certo? Mas tá puxando bem. Eu vou mostrar pra vocês ela funcionando na última velocidade, sugando aqui, ó. Vou pegar um pedaço aqui de papelão aqui, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem aqui. Ó. Tá puxando bem, é isso. Foi finalizada. Bora pra próxima.